e afeto e negligência, de uma certa maneira, a parte da ação romanesca. Em particular nesse livro, mas na sua obra toda, em geral. Com essa forma de narrar eventos que ficam, de uma certa maneira, externos ao tempo, fora do tempo, dando toda a importância aos aspectos da experiência que não são trazidos em ações, Sarraute abre uma brecha na fábrica tradicional do romance e mesmo de todo tipo de narração. Como analisa Deleuze num texto de Pourparlers, ele diz, a partir da crise do sujeito, após a Segunda Guerra Mundial, esse esquema de um sujeito que, por definição, age dentro das circunstâncias, esquema que ele chama de sensório-motor, não funciona mais. Estou citando ele, tudo acabou com a Segunda Guerra Mundial. De repente, o agente não acredita mais na possibilidade de reagir às situações. O pós-guerra lhes ultrapassa. E aqui, no campo do filme, vem novo tipo de criação. O neorrealismo italiano, que apresenta gente postos em situações que não podem ser prolongadas em reações e ações. Mas é que a possibilidade de reagir significa que tudo está neutro? Não, de nenhuma maneira. Vamos ter situações, e aqui é o ponto fundamental, o aporte do Deleuze, vamos ter situações distintas, que não são situações de ação. São situações que o Deleuze chama de óticas, situações sonoras, óticas, sonoras. Situações que vão engendrar modos de compreensão e de resistência de um tipo totalmente novo em comparação com o tipo ação-reação, ou situação-reação do esquema tradicional da novela. Isso dará, diz Deleuze, o neorrealismo e a nouvelle vague e o cinema americano em ruptura com Hollywood. É uma longa citação desse livro Pourparlers. Então, em oposição ao que o Deleuze chama a imagem-movimento, Deleuze analisa, então, o que ele chama imagem-tempo. Então, imagem-movimento é a imagem da narração tradicional, a qual ele opõe a imagem-tempo, que não está ligada à sucessão temporal, ao antes-depois. Citação do Deleuze: a imagem-tempo não se confunde com o que ocorre no tempo. Ela manifesta novas modalidades de coexistência dos fenômenos no tempo. Então, peguei esses pontos de Deleuze sobre o cinema, porque acho que tem tudo a ver com a transformação do texto literário no trabalho de Nathalie Sarraute. Entropismo, ou mesmo no seu romance publicado nos anos 40, Portrait d'un inconnu, retrato de um incógnito, e também no ensaio dela, que retoma esses fenômenos de uma forma reflexiva. Esses textos correspondem a um novo espírito do tempo. Quer dizer, tanto a uma ideologia onde a figura do indivíduo se desfaz,
que exprime a violência do discurso social sobre os indivíduos, como a existência de rastros de sensibilidade, né? Esses tropismos pequenos que aparecem nos textos de Nathalie Sarraute, que tentam de achar um espaço literário para expressar-se nos buracos do sistema romanesco normal. Tropismo é uma descrição fenomenológica dessa permeabilidade do sujeito aos movimentos do discurso que interpela o sujeito. Você lembra, já falei dessa noção da interpelação. E estou utilizando conscientemente esse conceito mais uma vez, esse conceito um tanto policial de interpelação, para indicar uma ligação fundamental entre esses textos, esse movimento da época, do qual os textos de Nathalie Sarraute são emblemáticos, e a teoria da interpelação de Althusser, desenvolvida nos anos 60. E que ela também tem um certo cheiro de controle policial. Para Althusser, estou só lembrando, porque já temos falado disso, para Althusser, o sujeito não existe como tal. O conceito de sujeito corresponde só à determinação do indivíduo como sujeito. Determinação essa que resulta do poder das estruturas ideológicas. O indivíduo está, pois, determinado a se comportar, digamos, como sujeito, quase de fazer existir no cenário social a figura do sujeito. A contrapartida disso é que o sujeito não pode mais pretender aparecer como uma unidade autônoma, como essa autoconsciência assentada sobre a sua própria identidade, como fazia o personagem do romance tradicional, personagem tipo balzaquiano, que reagia e atuava conforme as circunstâncias a partir das quais ele tomava decisões. Todo ao contrário, a nova figura do personagem aparece como um ser fragmentado, feito de uma mosaica de reações, como uma entidade permeável e quase como líquida. A propósito dessa palavra líquida, quero citar o Jean-Paul Sartre escreveu um prefácio para o livro de Nathalie Sarraute, Retrato de um Desconhecido, em 1948. E ele escreve o seguinte: Nathalie Sarraute tem uma visão protoplásmica do nosso universo interior. Se você leva a pedra do lugar comum, você descobrirá vazamentos, babas, mucosidades, movimentos vacilantes, amebianos. Fim de cita. Então, tem nessa descrição de Sartre dois elementos distintos, nessa oposição entre a pedra do lugar comum e os vazamentos da interioridade. O primeiro é de tipo sociológico. O lugar comum tranquiliza todo mundo, o grupo, enquanto o sujeito, de quem se quitou a autonomia individual, não tem a possibilidade de ameaçar o conjunto social. Então, a pedra do lugar comum fica firme. A conversa social, por definição,
pouco está ameaçada pela subconversa íntima que fica dentro do indivíduo. Mas, do outro lado, a representação do mundo que está proposta pelo discurso do lugar comum aparece na sua pobreza radical. Isso evidencia o fato de que existe, fora dele, fora desse discurso do lugar comum, um mundo vibrante, quase que inalcançável, mas que existe lá dentro do indivíduo. Uma riqueza que o discurso social não sabe captar e que a literatura tradicional, pela sua preferência para a ação, negligenciou de exprimir. A objetividade suposta do discurso socializado aparece, pois, a partir dessa fenomenologia do indizível, do íntimo como indizível. Aparece como uma construção arbitrária e pobre. Nathalie Sarraute abre, pois, um espaço novo, uma temática nova também, de uma certa maneira. Espaço novo na literatura, o qual tem muitas semelhanças com aquele de Beckett, por exemplo. Espaço esse que nem constitui uma verdadeira psicologia e nem oferece o perfil de um discurso firme, dominante. Esse espaço sensível remete mais bem a uma esfera ontológica própria, determinado pelas categorias do dentro e do afora, entre as quais se estabelece uma circulação transitiva entre o interior e o exterior. Se trata, pois, de um espaço sem qualificações, um espaço indeterminado, aleatório, um movimento permanente. Até poderia falar de uma ontologia flutuante ou fluente. Recorrendo à fenomenologia, a qual tenta superar a separação entre o sujeito e o objeto, em proveito de uma concepção transitiva da consciência, a qual implica que o sujeito e o objeto se constroem junto às experiências transitivas que se desenvolvem entre o sujeito e o mundo, essa literatura faz aparecer novos objetos. Mas aqui, como utilizei várias vezes a palavra fenomenologia, talvez seria um momento oportuno para responder a uma pergunta que foi feita por, não sei se foi por internet ou como, respeito à noção de fenomenologia. É uma palavra difícil, que está sempre utilizada, mas que tem uma história complexa e que vou tentar, mesmo se quase impossível, em poucos minutos, de acertar esse conceito de fenomenologia, tal como está utilizado nesse momento para descrever essa troca permanente entre o sujeito e o objeto, entre a conversa, algo objetivo que pertence ao espaço social, e algo muito subjetivo que está tentando entrar em contato com os outros através dessa ligação sempre complicada. Então, fenomenologia, de onde vem essa palavra? O conceito remete ao conceito de fenômeno,
tal como estabelecido por Kant, o nosso entendimento, nossa capacidade de entender, diz Kant, pode conhecer somente através das suas próprias categorias. Nós conhecemos as coisas, os eventos, os objetos, só através da determinação desses eventos, coisas e objetos, através das categorias do tempo e do espaço. Bom, isso é uma definição minimal do conceito de fenômeno. A partir disso, Hegel, que vem um pouco depois do Kant, tem desenvolvido a ideia de que, sim, se pode saber algo além da restrição que nos impõe as categorias de tempo e de espaço, tem a possibilidade de ter um verdadeiro conhecimento dos fenômenos, uma fenomenologia, um discurso coerente sobre os fenômenos, um logos dos fenômenos, desde o momento que os conhecemos na dinâmica do tempo e do espaço. Não só através de categorias fixas, mas numa dinâmica que é a própria experiência do mundo, na história da sua realização. A história do encadeamento dos fenômenos revela, por sua parte, o rumo da história, que Hegel chama de espírito, o saber absoluto. E daí o título do seu livro, Fenomenologia do Espírito, que narra o processo histórico através do qual a consciência desenvolve a sua própria experiência do mundo. O ponto fundamental nesse processo é que o conhecimento que os homens têm do mundo se constrói sempre numa dialética entre o singular e o general, o sujeito e o objeto. Tem sempre essa dialética que constrói essa história.